o intuito nosso aqui é hoje dar um start, né, na questão de um projeto. Agradecer aí o Davi, né, coordenador regional da Defesa Civil, que se dispôs a vir aqui. Nós temos conversado sempre com ele, né, sempre muito parceiro. Desde o ano passado, a gente vem conversando com a Defesa Civil a nível de Estado, né, preocupados, né, com a questão do Rio Capinzal, né? Não só do Rio Capinzal, nós temos outros pontos também, né? Mas o Rio Capinzal é que afeta mais, tem em torno, né? São muitas vidas que estão no entorno ali que a gente tem que tomar esse devido cuidado. E nós estávamos conversando agora há pouco que a gente, um gestor, ele nunca pode pecar por omissão, e a gente sabe desse problema. Então, desde o ano passado, né, a gente vem procurado, porque o que acontece? A gente precisa ter zelo pelo dinheiro público. Então a gente precisa ter um projeto que venha realmente mitigar ou resolver por completo, para a gente aplicar de forma, né, correta esse dinheiro que venha realmente a resolver o problema. Confesso que cada alerta que vem da Defesa Civil eu fico preocupadíssimo, porque na realidade a gente está contando os dias para que o evento venha acontecer novamente. Então eu quero aqui ressaltar a parceria que a gente está tendo com o governo do estado, né, através da secretaria, né, e a gente tentando achar uma forma. O Thiago aqui, né, cumprimentar o Thiago, o Cidinho, o Cauê, que é representante aqui da Câmara de Vereadores, o Dinho e toda a imprensa que está aqui, né. O Thiago e o Cidinho foram a Xanxerê ver em loco um sistema de prevenção lá. Porque assim, a gente aqui, se eu pedir para qualquer um de vocês aqui, cada um vai ter a sua opinião sobre como fazer uma resolução do problema. Tem que rebaixar, abrir mais o escoamento debaixo da ponte, lá da Luiz Lurini e Nereu Ramos. Pode ser? Desassorear? Pode ser, entendeu? Mas a gente não tem essa expertise, então a gente tem que procurar isso, né? Através de empresas competentes, que aí vai entrar, né, a nossa parceria, né? Como a Defesa Civil tem essa expertise, a gente pede esse apoio não só técnico, mas também em termos financeiros. Também tem uma área, sempre foi muito disposto a colaborar, né? Porque são eventos que a gente não quer que aconteça, mas eu acho que existe uma mobilização, eu acho que nunca vista no estado, né, de prevenção. Quantos simulados já foram feitos? 2, né, simulados, né? Simulados gerais. Simulados gerais. Então, essa cultura tem que se implantar na cabeça da população. E é só assim que a gente vai tentar fazer com que não ocorra um acidente, que percamos alguma vida, alguma coisa, que bem material se constrói novamente, mas uma vida a gente tem que zelar sempre, né? Então, agradecer, né? Em seguida a gente vai em loco, né, fazer essa visita, né, para a gente olhar os locais que são os gargalos, né? E mediante isso a gente dá o start nesse projeto, nesse levantamento, né, para que se faça esse estudo, né, para que a hora que estiver ali pronta a gente busque recursos, porque eu sei que é uma obra que com certeza vai voltar em muito um valor alto, né? Mas eu acho que a gente, com um projeto bem feito, que a gente tenha essa segurança, que ele venha a resolver o problema, com certeza os recursos eu acho que é o menor dos problemas, né? Então, eu deixo aqui aberta a palavra, o Thiago, o Davi, né, com certeza vai querer falar, o Cauê, o Cidinho, só para nós dar andamento, né? Volto a dizer, a gente se preocupa, né, desde o início, não é uma novidade para ninguém, que é um problema que está aí, né? Então, a partir desse momento aqui, a gente está efetivamente com uma ação, né? Uma ação, e a gente está aqui para isso, né? Desenvolver ações que venham melhorar
mitigar alguns problemas que venham a afetar a vida do nosso povo. E dizer que sim, é muito importante esse start, né, que a gente está dando no dia de hoje, para que se comece as ações para resolver um problema sabido, todos já sabem da recorrência desse problema, está cada vez mais frequente, sim, né? Uma época era a cada 2, 5, 10 anos que acontecia, hoje é praticamente anual esses eventos, ou quando não é menos ainda de ano, e a intensidade com que ele impacta o município ainda é maior ainda, né? Todos lembram muito bem de maio de 2024, Capinzal foi um dos municípios atingidos, e as chuvas elas estão caindo de forma muito mais intensa, né? E aí precisa sim de um trabalho de prevenção. A Defesa Civil, tanto é que ela mudou o nome, para quem ainda não sabe ou não percebeu, hoje nós somos a Proteção e Defesa Civil, justamente vem de encontro com o prefeito acabou de falar, que é a parte de prevenção, agir antes do problema. E não somente defender, né, fazer a parte de defesa civil após o problema ter acontecido, né? Então, a nossa função muito mais, hoje a gente trabalha muito mais na parte de prevenção, né, na parte de proteção, do que realmente defesa civil. Se a proteção funcionar direito, de forma correta, a defesa civil vai trabalhar muito pouco, mas a proteção ela tem que ser pensada de forma constante. E sim, é uma preocupação que o prefeito já nos trouxe desde o ano passado, desde a nossa primeira conversa. Então, é um problema compartilhado tanto do município quanto do Estado. A Defesa Civil do Estado ela tem sim essa expertise de estudos técnicos, não propriamente dito fazendo o estudo técnico, mas colaborando com outras empresas, com todo o know-how de desenvolvimento e o aporte financeiro também, que a gente sabe que vai ser necessário tanto para a parte do estudo técnico, quanto para a parte das obras estruturantes, né, que serão descritas nesse projeto. Né? Então, corroboro com as suas palavras, o problema está aí, ele é visível, não podemos deixar as pessoas, o cidadão, né, desamparado. Não é uma responsabilidade sim da gestão pública municipal, é um problema compartilhado com o Estado e as decisões elas têm que sair da forma mais assertiva possível. Uma questão do recurso público, que não pode ser desperdiçado, né? Mas o mais importante que seja uma solução efetiva, né? Que realmente venha a solucionar o problema e que as pessoas que estão ao entorno do Rio Capinzal não sofram mais com esse tipo de ação. E se por acaso sofrerem, a natureza a gente sabe que ela é imprevisível, como eu falei antes, os eventos estão cada vez mais intensos e mais frequentes, mas que as ações desenvolvidas nesse projeto, nesse estudo, que pelo menos consiga minimizar e reduzir o máximo dos riscos e dos danos que porventura possa ocorrer. Também o Sargento Davi nos acompanhou, nosso município de Capinzal e também o município de Três Dias, fizemos uma visita lá em Xanxerê, né? E como o Aguinaldo muito bem sempre fala, né, Aguinaldo? Somos nós que vamos dizer o que tem que fazer. Né? E eu falo de minha concepção, na minha concepção, o desassoreamento do rio ali resolveria uma boa parte dos problemas. E nessa visita que tivemos em Xanxerê, que é a segunda cidade do mundo em desastres naturais, eu acho, né? Na verdade, sim, é uma vírgula, tá? Se me permite. Sim. Nós estamos na segunda região do mundo, e não é só Xanxerê, tá? É a região. O sul do país como um todo, e o oeste de Santa Catarina é a segunda região do mundo mais propensa a tempestades severas. Então isso inclui Capinzal, inclui São Nordeste, todo o oeste de Santa Catarina, boa parte do Rio Grande do Sul também. Perdemos apenas para a região de Oklahoma, aquela parte dos Estados Unidos onde tem as tempestades severas. Inclui, inclusive, o tão famoso tornado. A nossa região lá é propensa a esse tipo de ação. Então, toda a região sul e oeste de Santa Catarina está incluído. Tá? Um dado tão importante assim que eu tomei conhecimento um dia, perguntar, eu tomei conhecimento lá em Xanxerê, Aguinaldo, em conversa com eles lá, o desassoreamento para eles lá é a última etapa do projeto. Por quê? Porque nós estamos numa região muito rochosa, então o desassoreamento vai tirar pouco material de dentro do rio e não vai resolver o problema. Lá o desassoreamento representa 5% do problema da água, né? Então vocês vejam a proporção, tem que ser muito maior. E lá o que vimos, essas dicas de contenção, lá os técnicos falaram que ia resolver e realmente se surtiu o efeito positivo lá. Então é isso que nós temos que fazer, Aguinaldo, como você sempre fala. Os técnicos têm que dizer o que nós precisamos fazer
para nós, se não eximir, se não zerar os riscos, mas pelo menos minimizar aqui na nossa cidade de Capinzal. Então, a importância desse momento não só para gestão, né, não só para a Defesa Civil, mas para todo o município. E agradeço, Sargento da Defesa Civil, pronto, sempre nos atendeu. Já fomos atendidos, né, pela Defesa Civil do Estado, já fomos contemplados com caminhão-pipa, a situação das águas, né, ou seja, também recebemos o veículo, agora o veículo 4x4, e quando fala em maio, 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, que a gente trabalha bastante, eu me recordo dos 2 últimos anos aqui em Capinzal. E o 24 foi onde levou a casa, e 25 onde nós estávamos com o Quid. O Cid não estava ainda conosco, nós estávamos com o Quid percorrendo no interior. O Aguinaldo, acho que estava na oportunidade. Estava em Brasília na oportunidade, né, mas junto com o secretário de administração e o coordenador interino, andando a cidade. Hoje nós temos um veículo para deslocamento. Então, agradeço a Defesa Civil do Estado pelo aporte, pelo apoio de sempre. Agradecer ao Davi também, e aos demais membros aí presentes, parabenizar o Cidinho também pelo baita trabalho aqui na Defesa Civil no nosso município. E essa é uma pauta aí antiga no município nosso, né? Muito tempo, até esses tempos eu fiz um estudo ali, acho da época do teu pai, eu acho, uma coisa do desassoreamento do rio, e eu nem tinha conhecimento disso, para tu ver a quantia de tempo que nós temos, décadas, isso é um assunto no nosso município, e agora dando esse start, né? Uma pauta aí também do Rio Capinzal, do movimento. O Thiago fazia parte, era vereador, o Rafa, né? Eu não era vereador também, mas a gente já fez uma baita ação que é de viabilizar, né, o projeto que ele discutiu para a Câmara das construções, que a nossa cidade é uma cidade ribeirinha, cresceu ao redor, né? E parabenizar o Executivo da Defesa Civil pela ação de iniciar realmente, pelo menos, os estudos para a gente saber. A gente sabe que, infelizmente, os recursos são escassos, né? Sim. Mas no momento que a gente tem um estudo, sabe quanto vai custar, daí a gente já tem um norte e daí nós corremos atrás. Então, parabenizar justamente por esse start, pelo início aí desses estudos, por essas visitas em loco. Sem dúvidas, eu acho que vai trazer uma grande segurança para o nosso município e vai levar a gente em outro patamar, sem dúvida alguma. Né? O Rafa também é presidente vereador, né? Representando os 9 vereadores aí nós aqui no nosso município. A Defesa Civil faz um trabalho importante para a nossa, aqui em Capinzal especificamente, essa situação do rio, né? Esse movimento foi criado na época pela doutora Fabiana Matzenbacher e o grupo que ela envolveu, são pessoas aqui da sociedade. Eu e o Thiago estivemos desde o início nessa luta também, depois, posteriormente, o Cauê também fez parte. E de fato a gente sabe da importância disso. O Cidinho agora está à frente aí, a administração, o prefeito Aguinaldo, o Thiago sempre dando toda a abertura e o apoio para que isso se desenvolvesse aqui em Capinzal, né? Então a gente agradece e parabeniza a Defesa pelo trabalho, né? Apenas vamos colocar isso. Parabenizar aí o prefeito por essa abertura, né? Que cabe ao poder público dar essa abertura, essa oportunidade, né? Então, comentando a todos, o vereador Rafael, o Dinho, o vereador Cauê, também o nosso vice-prefeito da imprensa presente, e o nosso sargento coordenador regional da Defesa Civil, Davi, que muitos têm nos atendido, né? Eu acredito que tem uma porta aberta junto à regional e tem muito um retorno, um respaldo muito grande. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade de nós ir buscar. Temos muitas incertezas, é óbvio, né? Essas imprevisões, a meteorologia, coisas acontecendo muito repentinamente, que muitas vezes a gente não tem a ação imediata. Então, em cima de estudos, é isso que está acontecendo, né, prefeito, a partir desse start, é buscar, assim, quais são as soluções a ser tomadas, quais são as nossas ações, para que isso a gente possa fazer um trabalho sempre voltado à preservação da vida, a oferecer segurança para o nosso município. Então, essa é a nossa intenção. Então, a partir de então, a gente vai, né, buscar em loco, observar o que está acontecendo, né? Qual é o comportamento do rio, qual a condição que ele tem para se trabalhar nesse período aí, para que a gente possa ter as nossas ações. Obrigado mais uma vez e é bom que todos se engajem nisso, porque é uma ação em conjunto, é uma ação nossa, do município, talvez com o Estado, com certeza, talvez não, certamente, com o conhecimento do Estado e o retorno também do Estado frente a esse problema nosso.